Desde o início dos tempos, a humanidade fala de uma terra perdida, um império tão avançado que ousou desafiar os próprios deuses, um reino que foi submerso, apagado da história pelo mar, mas nunca da nossa memória. Seu nome é Atlântida. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios de todos os tempos. A história de Atlântida é muito mais do que um mito. É um enigma que atravessa séculos e conecta civilizações. E se eu te disser que a cidade perdida pode não estar tão perdida assim? Os antigos gregos, através do filósofo Platão, foram os primeiros a nos contar sobre Atlântida. Mas aqui vai um detalhe que muita gente esquece. Platão afirmou que essa história veio de sacerdotes egípcios. E segundo eles, houve um tempo antes do dilúvio, quando os deuses caminhavam entre os homens. Imaginem uma civilização de poder e sabedoria inimagináveis. Atlântida não era apenas uma cidade, era um continente inteiro. Sua capital era uma maravilha de engenharia, formada por anéis concêntricos de terra e água. As muralhas, segundo os relatos, eram feitas de oricalco, um metal misterioso, brilhante como fogo, que até hoje ninguém conseguiu identificar. Seus templos grandiosos eram dedicados a Poseidon, o deus do mar. Mas, como em toda grande tragédia, o orgulho dos Atlantes cresceu a ponto de desafiarem as leis divinas. E foi então que a catástrofe aconteceu. O dilúvio, a mesma grande inundação que aparece nos mitos de destruição de várias culturas ao redor do mundo. Em um único dia e uma única noite de infortúnio, Atlântida teria afundado para sempre sob as ondas. Mas e se essa não for a história completa? E se o fim de Atlântida não foi um fim, mas uma transformação? E se alguns deles sobreviveram? Vamos pensar juntos? Relatos antigos de culturas totalmente diferentes e separadas por oceanos, como os maias, os egípcios e os hindus, falam de mestres que vieram do mar. Seres iluminados que trouxeram conhecimento avançado sobre agricultura, astronomia e arquitetura. Eles eram chamados de deuses do conhecimento. Mas e se esses deuses fossem na verdade os sobreviventes de Atlântida, espalhando sua sabedoria pelo mundo? Essa ideia pode parecer ousada, mas as evidências são no mínimo intrigantes. No fundo do Oceano Atlântico, perto das Ilhas Canárias e das Bahamas, foram encontradas ruínas submersas, estruturas que mostram formações geométricas, estradas e muralhas que parecem ter sido feitas pelo homem. Imagens de satélite revelaram que parecem ser traçados urbanos perfeitamente alinhados no leito do mar. Seria isso obra da natureza ou os restos de uma cidade antiga? A conexão não para por aí. Em antigos registros egípcios, encontramos símbolos de discos solares e até naves celestes, sugerindo uma tecnologia muito além do seu tempo. Alguns estudiosos acreditam que os Atlantes dominavam a energia do som e da vibração, uma tecnologia sônica capaz de erguer pedras gigantes, como as que vemos em pirâmides e monumentos megalíticos, e até manipular campos magnéticos. Outros dizem que eles tinham uma conexão profunda com os astros, que previram o cataclismo e prepararam rotas de fuga e refúgios secretos, onde talvez sob o gelo da Antártida, que nem sempre foi um deserto congelado, ou quem sabe em cidades ocultas sob o próprio mar, protegidas por uma tecnologia que ainda não compreendemos. Então, o que realmente aconteceu com Atlântida? Foi completamente destruída, como disse Platão, ou ela se transformou, escondendo-se do olhar humano? Há quem interprete a destruição como algo simbólico, uma mudança de plano, um mergulho para uma outra dimensão e não um fim físico. A ideia é que Atlântida não morreu, apenas se moveu para outro nível de existência, protegendo seu conhecimento avançado até que a humanidade esteja pronta para recebê-lo novamente. Pensem nas semelhanças inexplicáveis entre civilizações antigas. Em templos maias encontramos murais que mostram homens usando elmos e segurando esferas luminosas, figuras muito parecidas com as representações de deuses egípcios. Seria apenas uma coincidência? Ou seriam traços de uma mesma origem, uma civilização mãe? Culturas separadas por oceanos, mas conectadas pelo mesmo mito fundamental: a queda e o renascimento de um império que veio das águas. Hoje, cientistas e exploradores usam sonares e submarinos para buscar os restos de Atlântida no fundo do oceano. Mas talvez eles estejam procurando no lugar errado. E se o verdadeiro segredo não estiver enterrado na areia, mas dentro de nós? Na nossa memória genética, no inconsciente coletivo que ainda guarda as lembranças de um mundo esquecido. Um mundo que existiu antes do tempo como o conhecemos, e que espera pacientemente o momento de ser redescoberto. A história de Atlântida pode ter sido o início e o fim da primeira humanidade. Um aviso silencioso deixado nas profundezas do oceano para nos lembrar do perigo da arrogância e do poder desmedido. Um lembrete para quando estivermos prestes a repetir os mesmos erros. E se o dilúvio não destruiu Atlântida, mas apenas a escondeu? Talvez ela ainda esteja lá, intacta, sob as ondas, esperando o retorno daqueles que um dia ousaram desafiar os deuses.
O mar guarda memórias que o homem esqueceu. E talvez bem no fundo, sob a pressão esmagadora das águas, Atlântida ainda respire. O que você acha? Deixe sua teoria aqui nos comentários. A história de Atlântida é real, uma metáfora ou algo ainda mais profundo? Queremos muito saber a sua opinião. Obrigado por viajar conosco nesta exploração incrível. Se você gostou deste vídeo e quer desvendar mais mistérios como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. 8A